multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Esses encontros que a gente tem promovido inicialmente, né, com a pandemia, todo mundo desesperado em casa, querendo contato, a gente iniciou alguns encontros, pessoal de Caruaru, Petrolina, Recife, Campina Grande, Lagedo. A gente começou a fazer esses encontros, e dar um sábado, todo sábado, depois um sábado sim e outro não, inicialmente capacitar sobre o anglicanismo, né? Depois a gente começou a ter outros temas, né, de Bíblia propriamente dita, e hoje a gente tem aí essa oportunidade, né, ímpar, né, de ter o irmão, o pastor Nelson Bomilca. Pouca gente sabe, mas o Nelson tem um passado no Ceará, né, Nelson? Seu avô, né, vem do Ceará. Nelson tem outra coincidência comigo aí, né? Passou um tempo no Exército Brasileiro, fez NPOR, mas o Senhor o separou para ser servo de Cristo e não soldado de alguém. Nelson tem uma proximidade muito grande com a ABU, onde ele entrou logo que entrou na universidade e tornou-se obreiro. E aí, em seguida, paralelamente, desenvolveu a vida dele ministerial e pastoral. Durante muitos anos, servindo aí grupo de Vencedores por Cristo, como produtor musical também. Passou muito tempo na igreja Projetos Raízes, tá? Mais de um tempo para cá, acho que aproximadamente 15 anos, ficou afastado desse projeto e tem se dedicado a essa caminhada pastoral quase como peregrino. Mas aí ele tem desenvolvido e potencializado outros ministérios que Deus colocou no coração. O maior e o mais significante que eu creio é o da música que ele faz com o programa Sons do Coração, na Rádio Transmundial, que eu acho que é o grande bem-querer dele nesse momento. E Nelson hoje se tornou um produtor, um escritor, tem pastoreado pessoas e comunidades que têm precisado dele. Falei, Nelson, das comunidades que você tem servido ao longo do Brasil todo, desde o sul do país, centro-oeste, nordeste. Falei da tua experiência, salvo engano, não sei se no Pará ou no Maranhão, com a comunidade indígena, numa igreja indígena. E então você tem sido esse servo de Deus aí que tem servido ao reino de Deus num momento de grande violência. Tá? E cada vez mais que eu me aproximo do Nelson e descubro mais amigo dele, eu gosto mais porque recentemente comecei a saber aí de alguns passados dele aí com a MPB, tá certo? E como a música tem sido importante para ele, a cultura brasileira. Obrigado pela apresentação. Eu escondi ali de propósito, mas pendurado ali na biblioteca, eu tenho o distintivo o logo do Palmeiras, meu time, e eu não quis esverdear o ambiente, porque é uma cor assim, muito favorável, né, para todos que lidamos com sustentabilidade. Mas vai perder para o Ceará na Copa do Brasil, viu? Além desses laços de ABU, temos pessoas, pastores amigos que caminham perto da gente, pastor Augusto Guedes, pastor Carlos Queiroz, e também, de alguma forma, caminham perto, nos mentoreiam, partilham a vida. Sou casado com a Carla já há 40 anos, conheci ela numa equipe de Vencedores por Cristo, 17ª equipe, quando nós viajamos de Porto Alegre até Fortaleza em 1975, numa parceria com a Aliança Bíblica Universitária, onde evangelizávamos nas universidades, nas escolas públicas, hospitais, quartéis, e também fazíamos, claro, o trabalho de treinamento, de evangelização nas igrejas das diversas denominações.
Então, vocês estão conversando com uma pessoa que tem uma herança católica. Sou descendente do padre Lima Verde, que nasceu em Crato. O meu avô nasceu em Fortaleza, Fenelon. Meu pai também é Fenelon, Bumilcar Filho. No período da extração da borracha, ele migrou para o Acre. Conheceu a minha avó, se casaram, tiveram 15 filhos na cidade de Feijó, no Acre. Depois ele migrou aqui para o Sudeste, conheceu a minha mãe, que na época fazia a escola aeronáutica e era cantora do rádio, cantora profissional aqui da Rádio São Paulo, era crooner de orquestra, na época que os programas de rádio eram apresentados com auditório. E a minha mãe converteu-se ao evangelho em 1965, ouvindo um programa de rádio. Ouviu um programa de rádio, se entregou a Jesus, estudou a Bíblia pelo rádio, através de um programa que era apresentado no Rio de Janeiro, chamado Escola Bíblica do Ar, saudoso pastor batista Davi Gomes, de quem nos tornamos amigos. Então, o evangelho chegou para nós também através do testemunho do rádio. Hoje eu tenho um programa de rádio na Rádio Transmundial, Sons do Coração, que conta e canta a história da música cristã no Brasil nos últimos 50 anos. A minha irmã, Dora Bumilcar, tem um programa para mulheres, já também há mais de 10 anos, na Rádio Transmundial. E nessa caminhada, Deus me deu a oportunidade não só de me envolver com esses 2 trabalhos, mais um trabalho chamado União Bíblica, Scripture Union, que eu me envolvi durante 2 anos como obreiro de estudantes, mas também no pastoreio de igrejas. Eu estive no pastoreio da Igreja Batista do Morumbi, Igreja Batista da Cidade Universitária, que hoje se chama Igreja Batista Fonte. Pastoreei também na primeira igreja batista, lá no Paraná, em Apucarana, durante um tempo. Estive durante quase 2 anos ajudando e mentoreando a Igreja Batista de Tambaú, em João Pessoa, onde está o pastor hoje, Humberto Queiroz, o Beto, querido amigo, aqui caminho perto dele, sou missionário desta igreja também. E tenho caminhado perto também da Igreja Batista de Curitiba, para a Igreja Batista Querigma, do pastor Ismael Esperandil. E foram 12 anos de pastorado na Igreja Evangélica Projeto Raízes. Eu me arrisquei, gente. A liderança da igreja tinha 8 pastores. 2 batistas, 2 presbiterianos, 2 presbiterianos independentes, um pastor quadrangular e um metodista. E conseguimos andar juntos pelo menos 12 anos. Tivemos um projeto que se tornou de utilidade pública em São Paulo, com recuperação de homens de rua, projeto Integrarte. E eu preciso reconhecer que era no momento em que o PT administrava a Prefeitura de São Paulo. A prefeita era Luísa Erondina, que abriu as portas para que nós estudássemos o Evangelho numa escola pública, e o Projeto Raízes cresceu. Muitas pessoas se converteram, foram mentoreadas através desse trabalho, uma comunidade aqui em São Paulo. E depois eu fiquei 2 anos num tempo sabático, num tempo de revisão de vida, esgotamento espiritual, físico. Fui encorajado a ir para Vancouver, no Regent College, fundado pelo pastor reverendo James Houston, pensador, pastor, geógrafo. E fiquei 2 anos, de 98 e 99, me aprofundando nos estudos da espiritualidade. Foi um momento que eu diria único, onde tive com meus professores Eugene Peterson, Paul Stevens, Rick Watts, Gordon Fee, pessoas que me trouxeram a experiência e a maturidade de lidar com a fé cristã na perspectiva de construção de uma espiritualidade profunda, devocional, relacional, encarnada. E depois desses 2 anos sabáticos, voltei para o Brasil. Fiquei 2 anos ainda numa comunidade local e estou itinerante nesses últimos 18 anos. Eu quis fazer essa trajetória com vocês. Eu estou há 44 anos, de fato, no ministério.
seja no trabalho de evangelização, seja como professor em seminários, mentoreando hoje pastores, líderes, lideranças de mocidade, pessoas na área da adoração, mas considero hoje que o meu trabalho é ajudar pastores, pastoras, líderes a redescobrirem o brilho nos olhos, a paixão por Jesus, pelo seu evangelho, pela obra de missões, pelo reino de Deus. Há muitos pastores, pastoras, líderes que não comungam e não caminham mais na comunidade cristã. Eu escrevi esse livro, O Sem Igreja, depois de 14 anos caminhando por esse país, e eu tinha um grupo pequeno em casa chamado No Name. Esse grupo existiu quase 9 anos, com pessoas de diversos segmentos, profissionais, líderes de editora cristãs, pastores, professores, que não estavam andando mais com tanta tranquilidade na instituição igreja. Alguns cansados, outros machucados, outros tentando redirecionar o seu foco ministerial e a caminhada cristã. E eu fui encorajado por um desses participantes, Renato Fleischer, que era editor da Mundo Cristão, para que eu registrasse esse livro. E eu escrevi esse livro da forma mais pastoral possível, ouvindo os reclamos responsáveis das pessoas que não caminham mais na comunidade cristã. Os chamados desigrejados, que de fato não estão desigrejados, não se afastaram da fé, se afastaram muitos das formatações mais tradicionais que nós conhecemos, dessa instituição que se formou como igreja, mas pessoas que comungam, que oram, que buscam a Deus, que estão em grupos pequenos, em espaços alternativos, e tentei dar voz ao que ouvi dessas pessoas, de questões que vivenciam dentro da igreja. E dentro dessas pessoas, eu classifico alguns que estiveram decepcionados com a comunidade cristã, por decepções com lideranças, pastores, líderes abusadores, ditatoriais, que conduziam o rebanho chamado igreja de uma forma empresarial, de uma forma onde não havia diálogo. Alguns que se afastaram da comunidade cristã por opção de não caminharem mais com o evangelho, de abraçarem uma outra vida, um outro estilo de vida não coerente com o evangelho. Outra categoria, que foi a que me surpreendeu, que eu tive que dizer que também são considerados desigrejados, são aqueles que estão nas instituições religiosas, que prestam serviços religiosos, mas que não se sentem igreja, que não têm comunhão, que caminham de forma solitária servindo a Deus na instituição, que não construíram relacionamentos de amizade, que não nutriram amigos nesta caminhada. Então, trabalhar hoje com essas pessoas que estão envolvidos nas atividades religiosas, que estão nas instituições, mas não se sentem igreja, se sentem desigrejados, não vivem as experiências mais profundas e relacionais da espiritualidade que nós podemos cultivar nesta caminhada. Uma gama enorme de universitários, de pensadores, de pessoas que não encontram mais na comunidade cristã o espaço para o diálogo, para colocarem perguntas que as comunidades e denominações tradicionais se recusam a responder ou se definirem em alguns assuntos que continuam pautando, como racismo, o papel da mulher da igreja, a questão da sexualidade e vários outros assuntos que normalmente são empurrados pela barriga anos e anos, e essa comunidade de jovens, de estudantes universitários não encontram mais espaço, não tem pastoral para essas pessoas na comunidade cristã. E também deixei esse registro que foi organizado pela editora Mundo Cristão, O Melhor da Espiritualidade Cristã, que se tornou um livro hoje que é referência nos seminários para que revisitem o papel da espiritualidade cristã na história da igreja. E foram 18 autores que escreveram neste livro,
de diversos segmentos, vários conhecidos dos irmãos, outros não, mas foi uma resposta de oração, porque eu queria deixar um pouquinho do que eu aprendi lá em Vancouver, no Regent College, que pudesse ganhar um pouco mais de chão na nossa realidade brasileira, que a espiritualidade não ficasse apenas no pensamento das pessoas para os lugares, os espaços monásticos, mas que pudéssemos trazer uma espiritualidade que ganhasse cheiro, cor, chão da nossa realidade, que pudesse nos ajudar a desenvolver as disciplinas espirituais. E, claro, nessa trajetória toda, trazendo sempre duas questões presentes o tempo todo, que é a questão da cultura, de como o Evangelho vem ou pode se relacionar nessa questão da cultura, como é que o Evangelho ganha a sua contextualização. Eu vou usar essa palavra porque um pastor querido amigo usou essa palavra atualização, e está virando uma questão quase que nacional de discussão. Então, eu vou usar a palavra contextualização para evitarmos qualquer tipo de distorções, e como podemos viver esse evangelho que tem implicações, que pode interferir na cultura, que pode trazer transformação para a cultura onde nós estamos inseridos, e também a questão da cidadania, uma fé, uma espiritualidade cristã que abraça uma cidadania responsável, lembrando do contexto da carta que Paulo escreveu aos irmãos em Filipos: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, estando ausente, ouvindo notícias de vocês, que vocês estão juntos, firmes, lutando juntos pela fé no Evangelho, num contexto antagônico como o Império Romano, onde havia perseguição, vivendo uma cidadania responsável na terra, porque somos cidadãos da terra, mas também numa perspectiva de uma outra cidadania, cidadania nos céus que nos aguarda, e que nós podemos manifestar essas qualidades do reino de Deus no contexto onde nós estamos inseridos. Paz e bem, é uma saudação franciscana, nossa, Bomilcar. Amém. Estamos felizes, né? Muito felizes com a tua fala, com a tua presença, com a tua história, com a qual a gente muito se identifica. Tá com violão por aí? A minha esposa falou assim: deixa do lado que alguém vai perguntar. Então, ele tá aqui na caixinha, aqui do lado, na hora que você fala assim. Me disseram que era conversa, não era cantoria hoje. Mas diz que quem canta a hora duas vezes, né? Uma curiosidade. Curiosidade. Na minha adolescência, uma canção de vocês me marcou muito, e até hoje eu não sei quem é o compositor. Já procurei na internet, sempre encontra Vencedores por Cristo. É Canção para Pedro. Aristeu Pires. Sobe ao monte. Aristeu Pires, ele é filho do reverendo Aristeu, pastor presbiteriano de Brasília. Foi ele o autor também da música De Vento em Popa. Sim. Aristeu Júnior, hoje ele também na época era militar lá em Brasília, foi oficial do CPUR como eu, depois ele se desligou, se tornou um grande especialista em TI, trabalhou muitos anos lá em Brasília, e hoje ele mora, se não me engano, lá em Gramado, e ele é construtor e desenhista de móveis. Olha, continua artista, né? Ele continua compondo. Eu produzi um LP dele junto com os Atletas de Cristo, na época que ele era cunhado do Alex Dias Ribeiro, corredor de Fórmula 1. Uhum. E nós produzimos um LP chamado Atletas de Cristo, com composições, todas as composições dele. Se você ouviu o programa Sons do Coração, você pode entrar lá na radiotransmundial.com.br e você joga lá Sons do Coração, Atletas de Cristo, tem um programa lá especial só com músicas do Aristeu Pires, e uma delas é a Canção de Pedro,
música que o meu irmão Roberto fez, os arranjos de corda, que ficaram maravilhosos nessa música. Como quando você falava dos desigrejados, né, das pessoas Sim. que estão, mas não estão, né, mas não se sentem, Sim. não vivem experiências relacionais, eu lembrei logo da canção Para Pedro, né, porque ela tem uma mensagem bem afinada com essa ênfase que você trouxe para nós. E também, quando você fala de sons do coração, me faz lembrar Caminhos do Coração, de Gonzaguinha, né? Quando ele diz que aprendeu que se depende sempre de muitas diferentes gente. Toda pessoa também é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Eu diria que nesse entrelaçamento, né, dos caminhos do coração, a Igreja Anglicana surge na Reforma Protestante, no século XVI, ali naquele movimento, usando mais uma vez a ideia de teia, né, de entrelaçamento da Reforma Protestante, do Iluminismo, do surgimento da imprensa. Então, a gente tinha uma efervescência um pouco parecida hoje com o boom da era tecnológica, né? E ali, a Elizabeth I dialoga com a Alemanha e dialoga com as teses de Lutero, e nesse diálogo entre evangelho e cultura surge o empoderamento, digamos assim, da teologia anglicana e da Igreja Anglicana, independente de Roma, né? Mas trazendo uma época onde conseguíamos conversar com os reformados. Hoje não conseguimos mais conversar com os reformados ou os neofundamentalistas da reforma. Então, aí temos um contraponto interessante para conversar, né? Porque não sei qual é o teu nível de diálogo com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, por exemplo, o CONIC, onde a gente tem uma presença de luteranos confessionais que dialogam muito na perspectiva de evangelho e cultura, cultura de paz, ecumenismo no sentido ecológico da palavra, né? Então, você vai encontrar a Igreja Anglicana tecendo esse diálogo. Pensando... Ecumenismo que teve o seu início com o movimento protestante, que os protestantes desconhecem isso, lamentavelmente. Muito bem, é verdade. Muito, muito digno de nota, viu? Parabéns. Eu falei para as colegas, né, para os colegas que complementem, porque falar de uma igreja com a complexidade e riqueza como a Igreja Anglicana é um desafio, especialmente assim, não é, numa roda de conversas e tentando trazer à luz interativamente aquilo que possa parecer num momento mais relevante. Então, simbolicamente, né, trazendo a Aliança Bíblica Universitária, que é um movimento mais recente, citado por você agora como algo da sua jornada e da sua história, nós tivemos já bispos que atuaram e escreveram junto aí com toda essa articulação da Aliança Bíblica Universitária, como foi o bispo Robson Cavalcante. O bispo Robson Cavalcante, né? Que você deve ter conhecido bem. Minha conversão foi em 1972. Em 1973, eu entro numa igreja batista tradicional em São Paulo. Vou visitar essa igreja num sábado a pedido do pastor da igreja. Quem estava nesta reunião e que eu conheci naquele dia, em 1973, e no sábado, era a fundação da fraternidade teológica, os rudimentos da fraternidade teológica, falando sobre a igreja e o reino de Deus, pastor René Padilha. Conheci o Robson Cavalcante em 1973, 18 anos de idade, e 5 anos, este que vos fala, numa das campanhas da BU, saímos para fazer
ar livre, evangelizar na praça, com o projeto da BU, eu e Robson Cavalcante. Dali uma amizade maravilhosa se construiu, e dentro do movimento da BU, que me ajudou a participar, a ir a encontros onde os luteranos, católicos romanos estavam participando, e de de outras denominações históricas protestantes. Eu só fiz essa referência porque eu nunca fiz isso, falei para ninguém, mas como você citou, eu acho que é uma historinha interessante. Sim. Fraternidade teológica naquela época é onde nós queríamos ter não só a visão da missão, mas também do diálogo que devemos estar fazendo, não só com os pensamentos religiosos, mas com a própria cultura. Em relação também ao que você coloca do diálogo entre evangelho e cultura, me fez lembrar um grande expoente da nossa igreja, o teólogo Eduardo Calvani, Carlos Eduardo Calvani, isso, que escreve Teologia MPB. Ele está aqui, ó, tá aqui na minha biblioteca, aqui atrás, ali, se quiser eu pego. Muito bom. Então, você tem, para além da experiência, das vivências relacionais interdenominacionais, que você citou aí nas suas experiências pastorais, tem leituras bastante anglicanas, né? Porque ter o Calvani na sua biblioteca é caminhar e também refletir junto com o falecido, né, de saudosa memória, Robson Cavalcante, naqueles tempos em que ele tinha realmente uma afinidade maior, digamos assim, com a teologia anglicana, né? Uma curiosidade, em que ano você esteve pastoreando em João Pessoa? João Pessoa, há 12 anos atrás, eu fui sondado para pastorear. Eu fui sondado para pastorear lá, acabei não ficando, nem me mudando para a Paraíba. Deve ter ouvido falar do Betel Brasileiro. Claro, dei aula lá já. Ok. Eu estudei ali na minha adolescência, nos idos de 90. Sim. Não vamos especificar aqui, nem precisar muitas datas, né? Isso, tranquilo. Mas para você ter uma ideia, que ali a gente cantava vencedores, vivia a nossa espiritualidade com essa autopoiesis, né, que vocês traziam, desse diálogo, já que a gente sentia nos sons, né, o nosso corpo vibrava numa bossa nova, quando estava ouvindo a super, digamos assim, qualidade do som de vocês, que faziam um diferencial significante naquela época, e faz ainda hoje. Acho que a gente precisa ressignificar, e a nossa provocação é de convidar justamente para fortalecer esses laços afetivos e ressignificar a palavra mesmo, sabe? Reinventar essa relação. Acho que vocês trazem um discurso de teologia e piedade realmente contextual, sabe? E é isso que a Igreja Anglicana busca na sua teologia aberta e dialógica. A grande dificuldade da minha geração, que eu acho que foi uma dificuldade de uma falta de orientação, é deixar que esses cânticos, que, claro, se tornaram populares porque as pessoas acabavam cantando, mas nós não tínhamos um pensamento que pudesse ser aplicado quase que de imediato nas igrejas, um pensamento litúrgico. E quando digo litúrgico, eu digo que eram canções que eram bruscamente encaixadas nas liturgias da igreja, porque nós estávamos ainda no finzinho de ditadura, 1972, 73, 74, um desejo de liberdade, isso era tão presente nas igrejas, e aquele primeiro movimento nosso com o vivenciar a cultura através da música e cantando o evangelho, ele não foi muito bem aceito pela liderança
das denominações históricas. Pelo contrário, o meu irmão, que seguiu uma seita satânica há muitos anos, um músico excepcional, maestro, na época ele me acusou de ser a pessoa que secularizou a música sacra e a liturgia sacra. Então eu vivi na minha casa uma tensão de ver um músico, que era o meu irmão, que tocava órgão, maestro, que fazia arranjos, e só veio a se converter 30 anos depois. Ele dizia que o fato de eu ter trazido a cultura junto com outras pessoas desta forma, eu contribuí para uma secularização e um desvirtuamento da música sacra e não litúrgica. Então, eu creio que um desafio para nós hoje é resgatarmos um pouco disso e que possa ter aspectos litúrgicos quase que imediatos nas igrejas mais tradicionais e que não abandonaram a liturgia dos seus cultos públicos. A grande maioria ela está absolutamente informalizada, onde a oração inicial não tem nada a ver com a leitura seguinte, não tem nada a ver com a música que foi cantada, e muito menos com a mensagem que vai ser pregada, e no fim a gente não apela para lugar nenhum, porque o que foi construído foi tão distorcido que as pessoas acabam se confundindo até na espiritualidade que cultivam nas suas liturgias. Eu sou alcançado para a igreja muito influenciado pelas músicas da sua geração, do pessoal que Vencedores por Cristo, essa musicalidade que me atrai para a igreja, e eu começo, hoje sou reverendo Cláudio Linhares, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, casado com Lília, né, que também é reverenda, mas eu fui pastor batista, né, lá, e fui alcançado para o evangelho nessa época de 80 e alguma coisa, já no final da década de 80, né? E muito influenciado por essa musicalidade, mas é interessante, você falou uma coisa interessante, na igreja batista que eu frequentava, existia um ministro de música que ele dava uma sequência litúrgica, e aí ele pegava as músicas de vocês e colocava, combinando com o que ia ser pregado, com o tema do dia. Toda vez que eu ia pregar, ele falava, Cláudio, me chamava de Claudinho. Claudinho, você vai falar sobre qual tema, qual é o texto? Não sei onde é. Né? Isso era na Igreja Batista de Olinda, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Né? E aí fazia uma sequência que era um culto que tinha mais sentido, coisa e tal. Então é interessante que quando eu entro para a Igreja Anglicana, eu fico apaixonado pela liturgia porque eu já estava acostumado com isso dentro do meu contexto, que não era numa igreja anglicana, era igreja batista. Mas, assim, uma coisa que eu queria até te perguntar é porque a gente vive um momento, na época a gente trabalhava muito a ideia do discipulado com Cristo, inspirados pelas músicas e tudo mais, e a gente percebia que a musicalidade sua, do João Alexandre, e de outras figuras que saíram do Vencedores por Cristo, estava caminhando num processo de trazer a igreja a refletir sobre alguns pontos que a igreja, naquela época, negligenciava, que eram as questões sociais, né, e outras coisas. Mas, de repente, a gente foi atravessado por uma onda de uma comunidade, da comunidade evangélica, que traz uma musicalidade mais verticalizada. E aí a gente percebe que deixa-se de lado aquela musicalidade que estava falando trazia a Bíblia e Bíblia aplicada às realidades das pessoas, aos contextos, às realidades sociais que a gente vivia. E aí, de repente, a gente começou com uma musicalidade muito voltada para o céu, sem olhar para o lado, né? E aí, de repente, eu deixo de ouvir, quer dizer, não que eu deixe, eu continuei ouvindo. As igrejas também mudaram para uma estrutura empresarial e também os CEOs ficaram mais importantes. Pois o céu que também desvirtuou a nossa vivência comunitária. Eu queria saber a tua percepção a respeito disso. Todo movimento de mudança na igreja brasileira é acompanhado de inserções de movimentos, de missões que se instalam no nosso país e que acabam, de alguma maneira, influenciando a maneira de pensar, não só teológica, acadêmica, mas também comunitária.
Por exemplo, tivemos Bill Hybels e a sua igreja trazendo mentorias para as igrejas no Brasil. Rick Warren trazendo outras ênfases. Movimento gospel que se instala no país em 1989, trazendo uma outra realidade, o Deus do mercado, Mamon, que é também uma entidade, e que transformou a igreja num ajuntamento de consumidores, seja de literatura, seja de música, seja do que for, consumindo a pregação e conteúdo de pseudo-pastores, pseudo-evangelistas, pseudo-apóstolos. Então, é uma carga que atropelou a igreja brasileira. Nós somos atropelados por esses movimentos que se instalaram no Brasil, um esvaziamento de um norte nas universidades, nos seminários. Isso é impressionante. Eu dou aula hoje num seminário batista tradicional aqui pertinho da minha casa, a Faculdade Teológica Batista, e a meu ver, sendo professor lá dentro, ela está absolutamente sem identidade. Já fiz essa avaliação lá, continuo dando aula nela, mas os batistas talvez sejam das denominações que estão procurando as suas referências. Tiveram muitas, mas cada um foi acolhendo a sua e foi trazendo esse esfacelamento de conteúdo que você colocou. A fuga para o céu é acompanhada nas músicas de adoração que chegam no nosso país. A espiritualidade desencarnada ganhou espaço e sensitiva ganhou espaço nos nossos cultos. Se você sentiu Deus, ótimo. Se não sentiu, perdeu. Você foi embora sem tua bênção e saiu daqui descompromissado com qualquer ação prática do evangelho horizontal, na adoração que Tiago nos encoraja, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado o mundo, com uma adoração prática. A confissão hoje, a pregação nos nossos púlpitos, aceitem a Jesus apenas como Salvador, como Senhor, mas as pessoas não aceitaram a Jesus como homem, 100% homem, que na sua encarnação encarna também e traz na sua história uma abertura para as culturas onde o Evangelho iria chegar, onde o Evangelho chegou e vem trazendo transformação não só de vidas, mas da sociedade onde nós estamos inseridos, balizando a presença do reino de Deus. Então, as razões são múltiplas, mas elas chegaram no nosso país, arrebentou as lideranças das nossas estruturas denominacionais. Nós temos hoje as pessoas procurando a sua identidade. Me lembro do saudoso Dr. Russell Shedd, que me mentoriou, dizendo que quando nós perdemos as nossas raízes históricas, não sabemos de onde saímos, aonde estamos e para onde nós estamos indo, nós perdemos a nossa identidade. Então, vivemos esse desconforto hoje. Não basta mais dizer que você é protestante, não basta mais dizer que você é evangélico, não basta você dizer que você tem espiritual. Você tem que se redefinir e dar a sua identidade. Sou evangélico, porém não esse tipo de evangélico. Sou protestante, mas não esse tipo de protestante. Então, hoje nós estamos buscando o nosso chão novamente, buscando aquilo que é essencial, que não nos afaste da mensagem que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, o seu conhecido Sermão do Monte, que foi bem explorado por tantos autores, como Lloyd Jones, como John Stott, na sua Contracultura Cristã, que deve ser reestudado e revisto uma vez por ano, pelo menos em nossas comunidades e com aquelas pessoas que nós estamos discipulando. Então, eu não estou tendo nem a pretensão de responder tudo, mas dizendo que existem vários fatores que estão levando a esta igreja a ser hoje espiritualizante, espiritualizada, desencarnada. Estamos cantando coisas absolutamente imbecis que o Evangelho nunca disse. Estamos produzindo e tentando produzir sensações na comunidade que nos convidam mais a manipulações de mentes do que de profundidade e aprofundamento no Evangelho. Não falamos sobre a nossa responsabilidade como cristãos, na nossa cidadania, achando que nós não temos nenhuma necessidade de interagir e de produzir mudança na polis, na política, né, que possa trazer vida para as pessoas. Nós estamos cantando hoje
e pregando um evangelho quase que desencanado e que não nos leva a compromisso com o discipulado com Jesus. A mensagem dos profetas tem sido ignorada, ninguém prega mais a mensagem dos profetas, porque a mensagem dos profetas ela traz desconforto para o status quo das igrejas tradicionais de classe média alta, elas nos desinstalam, elas tiram as pessoas do desconforto. Então, é importante que a gente continue cantando neste mercado coisas que apenas trazem sensações, mas não trazem mudança de mente, metanoia, paradigma, conversão, que nós precisamos o tempo todo vivenciar nesta caminhada da fé cristã. Com essa questão da perda da identidade, nós temos um colega, o reverendo Luiz Caetano, que é do Rio de Janeiro, e ele falava sobre essa questão da perda da identidade das igrejas. Ele estava uma vez numa igreja metodista e conversava com o pastor antes de começar a celebração, dizendo: eu gosto muito de estar aqui na igreja de Wesley. Aí o pastor disse: não, o pastor Wesley é pastor da igreja lá do outro lado da rua, não é dessa igreja aqui. É um prazer muito grande. Eu me sinto um privilegiado, né? Eu acho que, além de você, Nelson, eu sou o outro batista aqui no meio dos anglicanos, né? Eu sou pastor da Batista também, né? Sou funcionário público, eu sou da área de TI também, trabalho há 12 anos, né, na área de TI do Ministério Público. Sim. E como eu sou meio doido, eu sou pesquisador também. Tenho uma ligação muito forte com a academia, né? E tenho procurado já há alguns anos exercer o meu pastorado no meio desses movimentos, né, que são chamados de movimentos sociais. Então, eu tenho um estreitamento de laço fraterno, inclusive, com o pessoal da MST, com a Escola Camponesa, aqui perto da minha cidade, em Campina Grande. E, na verdade, pastor Nelson, eu já estive perto de você a 2 metros de distância por 2 vezes. Porque eu sou membro da primeira... eu sou membro da primeira Igreja Batista de Campina Grande. Então, Sebastião Tavares, que é o nosso pastor ali, né? Estive aí. Opa. Ele já te trouxe aqui por 2 vezes, né? Foi corajoso, me levou. Mas o Sebastião ele tem essa flexibilidade, né? E assim, aqui em Campina Grande, a gente vive num contexto dessa relação cultura e igreja muito difícil, né? Muito conflituosa, né? Então, eu diria assim que essa relação entre espiritualidade, cultura e fé cristã aqui em Campina Grande é algo que a gente poderia comparar como óleo, manteiga e água. Então, é meio complicado isso, né? E eu fico pensando, né? Assim, você falou daqueles que se sentem desigrejados, né? Eu tenho que confessar a você aqui, me tocou muito quando você articulou, né, a tua história e a tua atuação pastoral para com essas pessoas. Então, acho que tu vai ser meu pastor, viu? Porque já que você está nessa área, você se dispôs, a responsabilidade chega. Bem-vindo, estou pronto para ir para Campina Grande. A hora que você falar, você fala assim, não, venha, eu vou. Eu me sinto desigrejado, né? Eu me sinto desigrejado porque não é que eu não tenha laços de amizade entre os meus pares, inclusive. Eu tenho alguns bons amigos, mas, olha, é tão complicado, né, essa vivência que eu tenho. Inclusive, eu dentro dos movimentos, né, as pessoas me conhecem como pastor Leno, me recebem como pastor, me querem bem como pastor, fazem questão de me levar para o meio deles como pastor, né? Porque a minha relação com eles é uma relação, embora alguns deles até nem sejam cristãos, mas é uma relação de amizade, de irmãos, de irmãs, né? Então, eu não consigo ver essa dicotomia entre fé, espiritualidade e cultura, né? E de forma que eu fiquei muito tocado, né, pelo que você falou aí na sua apresentação.
E assim, trazendo o elemento da música aqui para o nosso bate-papo, eu também me sinto meio que deslocado, né? Porque eu percebo que algumas músicas, ditas músicas seculares, né? E assim, dentro do nosso meio, em Campina Grande, né? A maioria faz questão de dizer é música do mundo, é música mundana, como se o mundo não fizesse parte da gente e a gente não fizesse parte do mundo, né? Então, tem músicas aí que são verdadeiras, como é que eu poderia dizer? Verdadeiras poesias de adoração a Deus. Então, você pega, por exemplo, uma epitáfio da vida, né? E você vai ver aquela poesia, tirando aquela parte de o acaso vai, né? Você coloca o Senhor vai. Você tem ali uma música evangélica profunda, de uma teologia e uma espiritualidade que nos envolve, né? Então, tem gente que machuca os outros. Tem gente rapaz. que não sabe amar. Então Ai, meu Deus. Dia de eleição nos Estados Unidos, eu não posso falar em russo. Então, eu me sinto aqui, ao mesmo tempo, privilegiado, mas, ao mesmo tempo, tocado, né, por conhecer esse aspecto da sua caminhada, que eu não conhecia, né? Já agradecendo assim de todo o meu coração a Cláudio, né, que me convidou, que é um amigo que eu conquistei durante a caminhada, né? E eu vivo essa fé, né? E detalhe, isso não foi um negócio que caiu de paraquedas na minha vida, mas foi um ciclo evolutivo, né? Desde que eu fui para o Seminário do Norte, eu sou teologicamente filho do Seminário do Recife. Então, eu vivo essa dimensão ecumênica sem muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, com alguns conflitos, né? Porque eu me sinto preso. Às vezes, a gaiola, eu percebo que a gaiola está aberta, mas, ao mesmo tempo, eu sinto dificuldade de sair em alguns momentos, né? E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, há um grande desejo de voar, né? Aquela águia que não quer ficar ciscando no terreno, daquele livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, né? Uma dimensão do ser humano profunda, né? Então, esse desejo do voo, né? Então, acho que é mais para compartilhar mesmo, para dizer da minha alegria e dizer que eu, embora seja o outro batista aqui no meio dos nossos queridos e queridas anglicanos, eu sou um privilegiado por lhe ouvir, por ouvir o que eu estou ouvindo hoje à noite. É isso. Queria só somar a fala do Lennon, dizer que eu conheci o Lennon num momento muito difícil no ano passado, né? E ficou uma amizade porque a gente estava se despedindo de um amigo em comum, que era o compositor e cantor Chico Israel, e eu fui incumbido de fazer o sepultamento dele, e a gente ficava cantando uma música do Chico enquanto o Chico estava sendo recolhido o corpo estava sendo recolhido para cremação, e a gente tentando segurar a música, tanto eu quanto o Leno, e um chorava e o outro continuava cantando, e depois, quando um se recuperava, continuava, e daí surgiu uma amizade, a gente já teve junto em Campina Grande, e é uma pessoa que a gente gosta muito, e é sempre muito bem-vindo aqui no meio das nossas atividades da Igreja Anglicana, tanto em Campina Grande como virtuais também, viu, Leno? Eu não sou profeta, mas me considero um bom observador. E a minha palavra para você e para todos nós. Quanto mais quisermos viver com coerência hoje, quanto mais quisermos nos aproximar de uma espiritualidade cristã profunda, transformadora, toda vez que quisermos viver as dimensões mais radicais do Evangelho, nós vamos nos sentir mais desconfortáveis, desinstalados e desigrejados. E eu tendo a pensar hoje como Howard Snyder, quando escreveu o seu livro Comunidade do Rei. Recomendo que todos leiam. Existem igrejas que são estruturas eclesiásticas, mas que não são igrejas do reino.
que não têm os valores do reino, a cultura do reino, não pregam os valores do evangelho do reino, tem um outro foco, e essas igrejas caminham juntas. E vivemos esse desconforto o tempo todo. Não será somente você. Nós vamos nos sentir cada vez mais desconfortáveis. E pessoas que estão com as mãos no arado, que estão comprometidas, que estão fazendo trabalhos, às vezes, longe das mídias sociais, longe dos olhos das pessoas, longe desse boom gospel que tem por aí. Então, eu queria apenas trazer uma palavra de encorajamento para você. Bem-vindo ao time que aumenta cada vez mais, porque nesse desconforto nós vamos descobrir coisas profundas sobre Deus, sobre os nossos irmãos e sobre as pessoas a quem servimos, onde Deus está construindo e escrevendo histórias e narrativas maravilhosas. A sua história será única e deixará um legado. Continue firme, você não está sozinho. Tem muita gente que acolhe você hoje com esse seu compartilhar, e nós somos hoje a sua comunidade. Não estamos aqui só virtuais, estamos aqui acolhendo o seu coração. Muito obrigado por você compartilhar isso com um coração tão aberto. Me sinto muito honrado. Pode ligar quando quiser, quando desejar, a gente conversar, bater papo, interagir. São essas pessoas que eu procuro hoje para aprofundar relacionamentos. Deus te abençoe. Helena, muito obrigado, viu? Uma amiga minha, né, que é ligada ao movimento da Nova Consciência aqui em Campina Grande, ela me pediu, ela estava fazendo mestrado, né, em ciência da religião, e me pediu para eu fazer uma definição de espiritualidade, gravar uma definição de espiritualidade como pastor. E eu comecei a pensar nisso, na nossa tradição batista, né, na nossa caminhada, e essa relação ecumênica que eu tenho desenvolvido, e pensando no mistério da encarnação, né, o mistério da encarnação. Então, não foi algo que eu cheguei também naquele momento do pedido dela, mas explodiu, né, nas minhas palavras, muito claramente que espiritualidade tem a ver com relacionamento. Tem a ver com relação, né? Tem a relação comigo mesmo, a relação com a outra pessoa e a relação com a natureza, com as coisas criadas, né? E o amor que permeia essas relações, né? O amor que vai nos libertando do medo, que vai nos libertando da nossa ignorância, que vai nos percebendo, nos permitindo nos perceber. A espiritualidade como um espelho de nós mesmos, né? Então, essa é a questão, né, que me parece que a igreja tem negado essa espiritualidade, porque tem negado esse mistério maravilhoso da encarnação. E eu começava, então, a pensar nessa coisa, poxa, quando nós chegarmos diante do mistério da vida, do autor da vida, ele vai dizer, eu estive lá, tentando fazer relação com você, mas você não me viu. Lá na cadeia, lá nas esquinas, né? Lá debaixo do viaduto, com sede, enfim. Né? Eu queria que Leno, que esteve tão pertinho do Chico Israel, contasse para o Bomilca e para todos nós, assim, quem é Chico Israel? Quem é Chico Israel? Chico Israel é um evangelho na forma de gente, né? É um poeta na personificação de um cantor maravilhoso, cuja sensibilidade transformou em versos e prosas, né? Essa coisa que a gente está chamando de espiritualidade. O Chico Israel é pai de 3 meninas, né? E isso a gente tem algo em comum, porque eu sou pai de 2, e com uma esposa também companheira de todos os momentos, que é a Eliana Israel. E o Chico tem uma longa tradição de fazer poesia nessa dimensão libertadora do Evangelho, nessa pegada de uma espiritualidade encarnada na vida, nas contradições da história, né? E eu tive a felicidade de conhecê-lo, né? De conhecê-lo no momento em que estávamos construindo aqui em Campina Grande
o 10º Encontro Nacional Fé e Política, e a gente caminhou junto. E uma das pessoas que me acolheu, inclusive naquele meio ali, que a predominância era católicos, né? Foi o Chico Israel, né? Foi o Chico Israel. Então, o Chico Israel deixou para a gente um legado, não apenas poético, não apenas literário, mas um legado espiritual, na forma de música e poesia. E seria interessante depois a gente presentear o pastor Nelson Bomilcar, né, com alguns dos melhores CDs, aí, das melhores músicas que o Chico Israel deixou para nós. Né? E eu diria que a minha música preferida do Chico Israel é Resistência, né? Resistência. Eu não sei se eu conseguiria cantar, porque eu acho que depois da primeira frase eu começaria a chorar aqui, então é melhor deixar para uma outra oportunidade. Eu não pensei, meus irmãos e minhas irmãs, de hoje estar tão perto de Nelson Bomilcar. E vou relatar um pouquinho só da minha história de igreja, da minha história e um pouco como reverendo também da igreja anglicana. É o seguinte, eu nasci num lar cristão de uma igreja altamente repressiva. Nós não podíamos cantar qualquer coisa que não fosse do inário daquela igreja. Com o tempo, eu fui tentando me libertar, passando exatamente por esse desconforto que o irmão Nelson falou. Então, esse desconforto me impeliu a procurar coisa diferente, coisa que me desse certo conforto. Então, passei a frequentar uma outra igreja, onde eu tinha certa liberdade. Mas, assim mesmo, não era muito fácil. E, com o tempo, eu encontrei-me com a igreja anglicana. Já se passam 40 anos. E, de início, nós utilizávamos o inário da igreja anglicana, mas ele nunca foi muito bem recebido, porque não havia a prática do inário anglicano, pelo menos aqui na Bahia, aqui no Nordeste. Era muito usado lá no Sul, mas aqui no Nordeste, não. Então, com o tempo e com a igreja anglicana, eu fui descobrir exatamente Vencedores por Cristo. Eu digo para o irmão que eu cito somente alguns. Se eu estiver errado, você me diz, você me corrige. Buscai primeiro o reino de Deus. É lindo, é maravilhoso. Pai, eu te adoro. Então vai. Você vai falando aqui, vai. Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Pronto, você vai, eu vou só dando umas palhinhas. Vamos lá. Pai, eu te adoro. Pai, eu te adoro. Minha vida te entrego, como eu te amo. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Exaltar-te-ei. Exaltar-te-ei,
ó meu Deus e Rei. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para fechar, paz que alimenta. Esse é lindo demais. Paz que alimenta, paz que sustenta. Que nem eu sei essa. Paz que valoriza a minha alma. É lindo também. Então, meus irmãos, Que bom. eu tenho um verdadeiro celeiro de músicas de Vencedores por Cristo. Então, utilizo muito bem, graças a Deus, nas minhas celebrações. E, como se fala muito em religião e cultura, então, eu procurei. Eu moro em Salvador, Bahia, terra da cultura, terra da simbiose entre religião e cultura, cultura e religião, religião e religião, cultura e cultura. É um negócio sério aqui na Bahia. Eu estou dizendo isso em termos de Bahia. Então, eu descobri também um que eu encaixei. Eu encaixei também, para dizer para vocês, da liberdade que eu tenho na Igreja Anglicana, sem desmerecer de qualquer uma outra igreja. Não. Honro todas as igrejas. Aí eu descobri uma música de uma baiana, chama-se Mariene de Castro, que diz: me leva a paz de Deus, me leva a paz de Deus, me leva. É linda, linda, linda. E quando eu descobri isto, ora, juntando a primeira paz, que é de Vencedores com Cristo, com a de Mariene de Castro, pronto, dá uma festa só. Então, meus irmãos, isso é muito bom, que nós estejamos bem no lugar que estejamos, seja batista, seja adventista, seja de igreja sem nome, seja o que for, mas você deve estar onde você se sinta bem, onde você olhe para o lado e encontre um irmão, olhe para o outro e encontre uma irmã que tenha exatamente isso, coragem para denunciar, coragem também para pregar o evangelho e coragem também para, nos momentos difíceis, ter um ombro para você chorar e para você se consolar. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, Nelson Bomilca. Amém, querido. Obrigado, querido. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua palavra tão encorajadora, viu? Muito obrigado. E pode terminar a liturgia com essa daqui, ó. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os filhos deste mundo seguirão as suas leis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Obrigado. Deste mundo seguirão as suas leis. Amém, meus irmãos. Isso é muito bom. Obrigado. Everton, no início da nossa conversa aqui, um pouco antes de você chegar, falava de uma parceria interessante sua com o padre Júlio Lancelot. Eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa troca. Na realidade, eu coordenei um ministério junto com o pastor Luiz Agapito. Nós começamos uma associação junto do Projeto Raízes e que gerou o Projeto Integrarte. O Projeto Integrarte trabalhou durante 10 anos com a população de rua. Então, em São Paulo,
quem tinha e exercia um trabalho contínuo nas ruas e ainda exerce é o padre Júlio Lancelotti. E nós estivemos juntos em diversas celebrações de movimentos das pessoas, dos homens de rua, na recuperação deles. Talvez seja o trabalho mais longínquo que nós temos aqui, com mais tempo, e em diversas prefeituras e governos, porque esse trabalho acontecia independente do governo que estava, se era PT, PSDB, um trabalho lindo, constante. Eu trabalho hoje também junto do Ministério da Missão Sena, faço parte também do Conselho Consultivo, que é outro trabalho que trabalha com a população de rua no centro de São Paulo, junto com o missionário João Boca, que tem uma ligação tremenda com a IBAB aqui em São Paulo. Então, ver a Igreja Católica com essa consciência mais contínua, e hoje as igrejas evangélicas, principalmente as que estão no centro da cidade de São Paulo, estão, de fato, redescobrindo esse trabalho possível. E o trabalho que é feito pela Igreja Católica, ele é um trabalho muito mais referência hoje do que o das comunidades evangélicas. Nós tínhamos um outro trabalho ligado à Igreja Metodista, no centro de São Paulo, que fazia um trabalho excelente, principalmente com albergues ligados à Igreja Metodista. A maioria dos outros trabalhos, você servia as pessoas de população de rua durante o dia, mas no final do dia eles voltavam para a rua sem o lugar para dormir e tudo. Então, esse é um trabalho bastante contínuo, é um trabalho feito hoje numa parceria muito tênue com comunidades protestantes. Ele é mais conduzido pela comunidade católica, e a comunidade católica tem tido um certo cuidado hoje, porque os trabalhos evangélicos eles são pontuais, as pessoas vão, visitam, fazem um estardalhaço, fazem um evento e saem dali rapidamente, desaparecem da realidade de alguém que está fazendo esse trabalho contínuo. Mas você pode ter certeza que essa consciência ela está muito mais presente. As comunidades evangélicas do centro de São Paulo, elas não podem mais fechar os olhos. Para você ter uma ideia, a rua que tinha a maior concentração de drogados da conhecida aqui, né, de São Paulo, ficava na frente de uma igreja presbiteriana tradicional, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na Rua Helvétia. Então, era difícil ver essa igreja totalmente distante dessa realidade, enquanto o trabalho era feito no centro de São Paulo. Mas uma coisa é clara, aqui em São Paulo se confirma, eu creio que também a mesma realidade espalhada no Brasil. Os movimentos que não são governamentais ou que não partem do Estado, eles têm um papel muito mais preponderante hoje do que os movimentos feitos pelas prefeituras e pelos governos do Estado de São Paulo. As ONGs, as associações cristãs, evangélicas, religiosas, fazem um trabalho excepcional hoje dentro da nossa realidade. Nós não devemos esperar as manifestações e as ações do Estado, principalmente em governos que se alternam nesse espaço de 4 anos. Muita coisa se começa e muita coisa se acaba também, e não é só no Brasil, mas fora do Brasil. Historicamente, esse espaço precisa ser ocupado pelas organizações não governamentais e pelos trabalhos ligados também às instituições religiosas. O nosso movimento ele não abraçou isso. Nós não somos conhecidos como do movimento gospel. Eu, João Alexandre, Guilherme, resistimos a isso. O gospel começou nos anos 89 com o Esteve Hernandes aqui, com o Abud, que era um homem da comunicação, e transformaram o gospel num nome mercadológico. Nós continuamos resistindo, tanto que nós estamos fazendo música mais pela marginal do que hoje dentro das comunidades.
É isso. Então, outro dia, Marília Peçanha, uma querida amiga lá de Niterói, falou que nós parecíamos os heróis da resistência, somos os que ainda estão resistindo, porque para nós não vemos o problema com o show, o problema é transformar o altar em palco. São dois conceitos diferentes. Podemos fazer show, mostrar a cultura, mas temos que tomar cuidado para não misturar conceitos, funções e espaços pertinentes, né? Então, essa liturgia, ela foi absorvida pela Igreja brasileira, porque canta nossas músicas. Então, ela está na liturgia da vida, ela está no coração das pessoas, ela está aqui nas lembranças das memórias, ela está aí no seu... Eu ainda tenho aparelho de cassete, tenho LP, toco LP em casa e ouço os meus MP3 e todas as músicas. Então, isso está no consciente coletivo da igreja cristã, mas tem igreja que você entra hoje e fala Sérgio Pimenta, Guilherme Quebra, ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe quem são essas pessoas, porque as lideranças das igrejas abandonaram também esta herança. Esse é um dos motivos porque tem o programa Sons do Coração na Rádio Transmundial. Eu estou há 15 anos e começou o programa no Canadá, em Vancouver, depois eu trouxe para o Brasil, para a Rádio Transmundial. Essa semana eu fiz o programa 736. São 736 programas de 29 minutos que conta e canta a história da música cristã. É o único acervo que tem. Qualquer pessoa que quiser ouvir hoje nomes como Gladir Cabral, Silvestre Kuhlmann, Gerson Borges, Sérgio Pimenta, João Alexandre, Jorge Camargo, Carlinhos Veiga e vários outros autores que, se eu disser aqui, vocês mesmos talvez não saibam. E eu tento deixar disponível para as pessoas ouvirem. Eu viajo bem para o Norte e Nordeste, eu volto sempre com um CD ainda. Tem gente que ainda faz CD e me entrega na mão e fala, você pode ouvir, né? Eu sou o nosso trabalho aqui, Grupo Kilt, Vandilson Moraes de Campina Grande, são queridos, convidem Vandilson Moraes do Grupo Kilt. Maravilhoso, música maravilhosa, são amigos pessoais, né? Então, é gente que a gente se fala toda hora, estamos aí preservando essa caminhada e essa história, porque nós não podemos perder os referenciais e desconhecer o que Deus tem escrito na igreja brasileira. E parte dessa história é escrita também através dos seus cânticos, dos seus inários, né? Você tem uma herança de cantor cristão, salmos e hinos, inário evangélico, harpa cristã. E depois, acho que nós tentamos exatamente ajudar a igreja a perceber que esses inários não são fechados, eles vão aumentando no seu conteúdo com cada geração, com cada leva de autores e compositores que vão trazendo contribuições maravilhosas para esse cancioneiro, né? Então, é lindo de perceber também a história que Deus escreve, inclusive através da música cristã. E é um momento que nós temos que rever. Ou nós damos um basta a isso no bom sentido, quer dizer, cada um é responsável pela sua comunidade, onde está servindo, de sermos cuidadosos com o que nós estamos pregando, ensinando e cantando. Esse é um cuidado. E entender que a igreja precisa olhar para fora do templo. A adoração templária tem o seu lugar, mas há uma outra que perpassa o espaço dos nossos templos e que precisa chegar nas culturas que estão presentes nas nossas realidades. E isso nós não temos como fugir. Eu me lembro quando eu fiz o Salmo 150, literal. Louvai a Deus o seu santuário e no firmamento obra do seu poder. Louvai a Deus o seu santuário e no firmamento glória do seu poder. Eu gravei com viola. Hoje eu tenho aqui a minha viola com o nome da minha mãe, que chamava-se Laura, tenho a minha violaura aqui, né? Cantar na nossa cultura. Quando eu cantei isso a primeira vez numa comunidade, entrou uma pessoa no templo. Nós estávamos em Salvador. De repente, a gente chamou mais um, chamou
mais outro, chamou mais outro, e estava todo mundo ali na porta, falando assim, você quer música cristã? Eu não sabia que vocês cantavam nossas coisas. Uma outra música que cantei do Sérgio Pimenta com um cavaquinho. Tocamos lá um chorinho. E o zelador da igreja falou assim, eu não sabia que eu podia usar meu bandolim para glorificar Deus. Ele foi pegar o bandolim dele, foi tocar comigo, falou, eu só toco isso aqui com os grupos de choro no boteco da esquina. Isso é uma libertação. Bom, Milka, eu tive um desafio agora na época, nesse processo da pandemia, a igreja pediu para a gente ajudar com uma rádio anglicana que foi criada, e aí eu resgatei um programa que eu havia feito aqui junto com a Lília, aqui em Caruaru, chamado Programa Voz Anglicana, que era 1 hora numa rádio local, e a gente começou a trazer nesse programa muitas das músicas de vocês e também do Chico Israel. Dizer que o Chico Israel comentou um pouco antes do falecimento comigo que ele ouvia muito as músicas de vocês e achava que tinha que trazer uma proposta também nessa coisa da enculturação, de tudo para dentro da igreja anglicana. E ele trabalhou bem, acho que o Leno já fez bem a apresentação dele. Mas, assim, eu queria dizer que, logo no começo do programa, a Tânia, que está aqui, me mandou uma música e eu achei a música linda. Eu falei, rapaz, eu vou colocar essa música no programa, só que eu queria saber quem era o compositor. E aí, de repente, um dia, vendo os Sons do Coração, eu descubro que a música era do Jorge Camargo, que é a Catedral do Dia, uma coisa recente dele lançada agora. Essa nova número de composições que ele junto com o Gladir Cabral, é um momento muito bonito. Fantástico, fantástico. Muito bom, e eu fiquei muito contente de ver assim que você através com a questão dos Sons do Coração, estão ainda dentro daquele espírito que me trouxe para dentro da igreja, né? Ou seja, com aquela musicalidade, com aquela mentalidade de missão e tudo mais. Então, isso me alcança bastante e eu tenho tentado reproduzir nesse programa Voz Anglicana. A gente fala no tema de espiritualidade, cultura e cidadania. E aí talvez essa temática da cidadania que eu gostaria de dar uma puxada agora mais para esse fim, porque eu tenho ficado admirado como, de certa forma, nos últimos tempos, a igreja evangélica tem sido marcada, tão marcadamente, por falta de cidadania. E isso é muito preocupante, porque gera uma certa reação da sociedade, das pessoas. E aí aquilo que você falou, a gente tem que ficar dizendo, olha, eu sou protestante, eu sou católico reformado, como a gente gosta de se apresentar, mas não é aquele, né? A gente tem que estar todo o tempo tentando se localizar. Como é que você percebe essa ação da igreja hoje, ou esses encontros e desencontros que nós temos visto e acompanhado, e um pouco de reflexo que vem de fora, né? Hoje teve um desfecho, quer dizer, o começo do desfecho lá da questão dos Estados Unidos, né? Porque ainda vai ter muita birra ainda, o cidadão ainda vai se debater muito até sair largar o osso, né? Mas, enfim, a gente observa toda uma onda que vem das igrejas, que se aliou a um movimento político bastante corrupto, onde o sinal de bancada evangélica nos trazia, às vezes, angústia até, porque a bancada evangélica se juntou ao BBB, né? Bíblia, boi e bala. Então, quem vem da influência daquela musicalidade do Vencedores por Cristo, quem entrou para a igreja, quem viu a igreja falando em missão integral e, de repente, vê essa questão da igreja evangélica se envolvendo com esse tipo de situações e dando base para uma situação bastante exótica hoje no país, com um governo mais exótico ainda, né? Essa geração sua e esse movimento teve algum diálogo com o movimento de atualização litúrgica que os movimentos católicos da teologia da libertação tiveram? Por exemplo, gente como Zé Vicente e outros que são profícuos instrumentistas e assim também poetas
mas uma diferença, e por isso que o Chico Israel mexe tanto comigo, assim, que ele é alguém que está no meio dessas duas estéticas, né, por ser anglicano. Por exemplo, um autor como Zé Vicente, que você vai ouvir as músicas dele e você vê, é música para momento da liturgia, é a música da aclamação do evangelho, é a música, né, do ofertório, é a música... É Bíblia também, é muita Bíblia, trechos de Salmos, trechos de Novo Testamento, mas é também muita teologia da libertação, é muita teologia da enxada, é muita teologia do povo, é muito escuta de como é que o povo simples lê a Bíblia e pode usar a Bíblia para si. A minha sensação, eu vou ser muito assim, sincero, é que o movimento que me fez muito bem na vida, me ensinou muito, me possibilitou muita coisa, mas teve mais dificuldade por ser talvez mais sudestino e por representar gente de uma outra classe social, né? Gente como Sérgio Pimenta, assim, e outros que eram assim, gente mais ligada à universidade, eram filhos de classe média alta, gente de igrejas que não estavam onde o povão estava, né? E isso diferenciou um pouco esses dois movimentos de atualização estética da música cristã no Brasil. E esses dois movimentos é como se existissem em planetas diferentes. É impossível responder 5 minutos sobre isso. Movimento libertacionista, e eu convivi ainda no início da minha conversão com as comunidades de base, por ter uma herança católica, então eu tinha pelo menos acesso e trânsito. Depois o movimento que começa libertacionista, muito intenso, na Igreja Luterana, na Igreja Metodista, Laã Mendes de Barros e outros movimentos e autores que não queriam dialogar com esse movimento que nascia, que queria manter uma distância a esse movimento musical que nascia. Apesar de apreciar a estética cultural sonora do que viam, e também não era quase que impossível não gostar, porque era muito bem feito, com muito conteúdo, não queriam esse diálogo, não queriam essa integração. Então nunca foi fácil. Eu fiz movimentos porque fiz movimentos inclusive de estudo, fiquei um ano na Universidade Metodista aqui, aprofundando, tentando dialogar com dois movimentos que aconteciam dentro, um libertacionista e o outro pentecostal, presentes na mesma universidade, na mesma faculdade teológica. E era uma coisa doida, era assim, era o pessoal libertacionista dentro criticando e a turma do pentecostal lá fora, de Novo Testamento, folheto, e levando gente a Cristo e orando pelos enfermos, na porta da universidade metodista. Então, esse diálogo ele sempre foi evitado. E eu acho que aí é um equívoco. E quem é culpado desse equívoco são os mestres das igrejas, das denominações históricas. Estão os seminários, que não ajudaram a igreja a pensar a cidadania, a sua responsabilidade política, porém não ideológica. A ação política não é necessariamente uma ação ideológica. É o equívoco que eu acho que o pessoal da teologia da libertação cometeu e que os evangélicos hoje, bolsonaristas, fazem o mesmo erro. Ideologizam a sua fé, a sua postura e colocam coisas na boca de Deus que Deus jamais falaria e pronto, e as outras coisas mais. Então, a igreja não sabe pensar cidadania. Você não vê um sociólogo, um cientista político dando um estudo, ou a igreja fazendo um encontro para esse tipo de reflexão e de interação. As pessoas continuam absolutamente ignorantes sobre isso.
só buscam essa informação quando entram na universidade. E a grande maioria das pessoas que entram na universidade, no tempo que eu trabalhava com a BU, o primeiro ano era o ano da pessoa se libertar das igrejas evangélicas. O cara fala, encontrei um lugar onde eu posso ser eu e pensar o que quero pensar e conviver com temas que estão presentes na minha realidade, que lá dentro dos templos e da igreja ninguém conversa sobre isso. Então eu pergunto, onde estão os mestres? Onde está o espaço para a igreja ganhar uma conscientização? Por quê? Não podemos conversar sobre isso, não podemos ter essa matéria na escola dominical. Que coisa absurda! Isso é uma matéria importantíssima para a fé cristã e para a espiritualidade cristã. Conceitos de cidadania é prolegômenos, são primeiros passos de fé cristã. As pessoas têm que refletir, têm que aprender a pensar a fé cristã. Aquele livrinho pequeno, que foi só um pequeno livro, mas que teve uma influência numa geração, Crer é também pensar, do John Stott, pequenininho. É mudança de mente, é metanoia, é novos paradigmas, é ter a mente de Cristo para lidar com as coisas da espiritualidade encarnada. Eu acho que essa pergunta ela precisaria de muito mais tempo, né? E eu posso trazer alguns. Eu confesso a você, o movimento de ir na direção sempre foi nosso e não deles. Até hoje, nos movimentos da música cristã, canção nova, do movimento pentecostal dentro da Igreja Católica, todos os movimentos de ir na direção são sempre nossos. E ali, lamentavelmente, se instalou também o mesmo mercado. A Igreja Católica sofre as mesmas dores hoje. O cara aceita receber, não aceita receber o Padre Marcelo de jeito nenhum, dentro da Igreja Católica, mas recebe o Fábio Melo para uma palestra. Não é? Então, a Igreja Católica consegue conviver com todas as diferenças lá e abraçar todos e tentar, né, cada um dar uma formatação. Mas, no que tange a consciência social, a consciência política, a sua relação com a fé cristã, com a existência humana, com a aplicação do Evangelho, para mim, a maior culpa de todos são aqueles que lideram as instituições, os lugares de ensino e não permitem essa conscientização. É um absurdo, um absurdo. Você tem que ter uma matéria no seminário hoje sobre o quê? Politicagem na igreja. Obrigatório. O cara está se formando, quer servir uma instituição, ele tem que aprender, é aquilo mesmo, caminhar subversivamente dentro da instituição para não ficar desempregado. Você é contratado por uma instituição chamada igreja, onde tem lá 2 ou 3 donos de igreja. Como é que você vai sobreviver lá? Isso tem que ser uma matéria obrigatória no seminário. Você vai chegar lá, vai ter uns 2 ou 3 donos de igreja. Como é que eu vou conseguir servir nessa igreja? Ninguém prepara. Aí o cara sai formado, vai para a comunidade, um ano depois ele está fora, ele não consegue pastorear e cuidar de gente. E é o que eu faço hoje, 18 anos. Para cuidar de gente, para mim hoje, para ter mais liberdade, é não estar na instituição. Eu sirvo a igreja, estou na igreja, interajo com a igreja o tempo todo, mas preciso fazer isso de uma outra forma, para não perder isso. O Eugene Peterson e o Dr. James Houston me ajudaram, para não perder o coração da vocação pastoral. Eu sabia, quando voltasse de Vancouver, eu dizia para minha esposa, estou sendo preparado para ficar desempregado na instituição igreja. Para poder ser um pastor subversivo, entre aspas, que vai servindo, que vai aprendendo a caminhar para poder mentorear, cuidar de pessoas, discipular. Eu costumo dizer que existe uma denominação que leva o nome de Jesus Cristo, mas ela é uma denominação de conexão relacional.
que está nas diversas denominações históricas. Tem uma denominação aí que está sofrendo as mesmas coisas, as questões são as mesmas, as lutas são as mesmas, só muda de endereço e nós precisamos sempre nos encontrar e nos encorajar. De que Deus esteja abençoando também o movimento que ele faz dentro da Igreja Anglicana, que é um movimento muito edificante, muito encorajador, muito desafiador na missão de fazer discípulos que nós temos diante de nós. E a Igreja Anglicana também usa essa palavra com muito cuidado. É uma igreja que acolhe, uma igreja inclusiva, que está com seus ouvidos atentos à voz das ruas, das periferias. Isso não é para ser usado de uma forma política, no mau sentido, mas é a mesma carência do amor de Deus, e nós fomos chamados para viver a lei do reino, como Tiago capítulo 2, versículo 8 diz. Se estivermos fazendo isso, amando a Deus e ao próximo, e amando a nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei do reino. Que seja isso que possa ocupar o nosso coração, que as nossas famílias estejam também sendo mentoreadas com a nossa vida, com o nosso exemplo de humanidade. Quanto mais humanos vamos nos tornando também mais parecidos com Jesus. Espiritualidade é o propósito a que a fé se destina. Por que o ser humano tem que ter fé? Para espelhar e refletir a imago Dei, a imagem de Deus. Fomos criados para refletir a imagem de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Adorar é refletir Cristo no que somos e no que fazemos. Que seja esse o nosso desafio e que a gente possa nutrir essa espiritualidade no secreto do quarto, onde nós podemos orar, derramar o nosso coração, e não precisamos de holofotes, de palco, de testemunhas. É orar, James Houston coloca no seu livro, no secreto do quarto nós oramos com o nosso Deus trinitário. E quando nós oramos com o nosso Deus trinitário em oração, nós somos maioria. Nós conseguimos derramar o nosso coração, colocar a nossa intercessão e vemos o nosso Pai nos recompensar naquilo que plantamos no secreto do nosso quarto. A questão é que o secreto do nosso quarto hoje virou um lugar não secreto, porque quando estamos como, por exemplo, aqui, vocês estão adentrando aqui o secreto deste quarto onde eu passo grande parte da minha vida. Lendo, compondo, e lutando com Deus em oração, com coisas que eu não entendo, eu não sei porque Ele permite. Dor, o sofrimento, a perda de tantos, vivemos um momento assim no nosso país, tantos amigos e queridos infectados, tantas partidas por Covid, e que Deus nos dê compaixão, misericórdia, empatia nesse tempo de tanta dor, de sofrimento, de tanta incerteza. De tanta incerteza, mas com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nunca esqueci isso que o Dr. James Houston me disse. Todas as vezes que você participar de uma discussão, de uma conversa, todas as vezes que você pregar, todas as vezes que você ensinar, todas as vezes que você estiver com uma outra pessoa, todo o ensino que você trouxer para a igreja, não deixe jamais que o seu coração não venha junto. O coração conecta mais do que a minha palavra. O coração se identifica mais rapidamente com as pessoas para quem eu estou falando ou cantando. Os salmos são a linguagem do coração. A música é a linguagem do coração. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Como a roseira em flor, espero o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Vem para levar seu povo para um lugar que é novo, bem além do que se pode ver ou imaginar. Naquele dia eu sei, muitos vão despertar, e face a face eu viverei e poderei